Ainda me lembro do peso frio daquela sacola plástica na minha mão trêmula. Dentro, um uniforme de faxineira de um azul berrante, um contraste gritante com os linhos finos e os buquês delicados do casamento da minha neta. Os olhos da minha própria filha se encheram de confusão e dor, enquanto a mãe da minha nora sorria com desdém e o empurrava em suas mãos como um presente cruel. Minha cunhada riu, um som alto e agudo, como se a nossa humilhação fosse o melhor entretenimento da noite. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar? Eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso me ajudará a continuar abrindo meu coração. O salão de festas do Hotel Continental, no centro de São Paulo, brilhava ao nosso redor naquela noite, com lustres de cristal lançando sombras dançantes nas paredes de cor creme. Eu usava meu melhor vestido azul marinho, aquele que guardava para ocasiões especiais, com os brincos de pérola que minha mãe me deu há 40 anos. Minhas mãos tremiam enquanto eu alisava o tecido, tentando parecer composta enquanto meu mundo desmoronava em tempo real. O cheiro de rosas brancas e mosquitinhos deveria ter sido lindo, mas se misturava com algo amargo no ar. O aroma da traição disfarçada de celebração. Eu havia chegado cedo, como sempre, querendo ajudar com qualquer detalhe de última hora. Esse era o meu papel, afinal. A ajudante. A que resolve problemas. Aquela que silenciosamente faz as coisas funcionarem enquanto outros levam o crédito. Eu vinha desempenhando esse papel por tantos anos que havia esquecido que poderia haver outra maneira de existir na minha própria família. Meu celular vibrou dentro da minha bolsa. Uma mensagem do meu filho Marcos. Mãe, você pode pegar mais gelo na cozinha? A mãe da Sandra esqueceu de pedir o suficiente. Mesmo no dia do casamento de sua filha, mesmo quando eu estava vestida com minhas melhores roupas, tentando ser apenas uma avó por uma vez, eu ainda era a garota de recados. Ainda era aquela de quem se esperava que consertasse o que os outros haviam esquecido. Me vi andando pelos corredores de serviço do hotel, meus saltos estalando no concreto polido, carregando sacos de gelo como uma funcionária uniformizada. O contraste não me passou despercebido. Ali estava eu, em um vestido de R$ 2.000 que economizei meses para comprar, carregando gelo porque a família da minha nora não se deu ao trabalho de cuidar dos detalhes. Quando voltei ao salão, notei as fotografias exibidas na mesa de presentes. 12 anos da vida da minha neta Laura capturados em molduras de prata. Festas de aniversário que eu organizei e paguei. Manhãs de Natal onde meus presentes dominavam a cena enquanto seus pais dormiam até tarde. Apresentações de balé onde eu me sentava sozinha na plateia, porque Marcos e Sandra tinham compromissos de trabalho. Em cada imagem, eu estava lá. A presença constante, a avó confiável que nunca perdia um momento, nunca deixava de aparecer, nunca dizia não. Mas olhando para aquelas fotos agora, eu via algo diferente. Em cada uma, meu sorriso parecia um pouco mais forçado, meus olhos um pouco mais cansados. Quando eu comecei a parecer alguém que estava encenando felicidade em vez de senti-la. A cerimônia foi linda, tenho que admitir. Laura parecia radiante no vestido de renda vintage de sua avó. A avó de Sandra, claro. Não a minha. O vestido de noiva da minha própria mãe, cuidadosamente preservado por décadas, nunca sequer foi considerado. Ele estava pendurado no meu armário em casa, envolto em papel de seda e sonhos que nunca se realizariam. Durante a recepção, me vi sentada na mesa 9. Não a mesa da família, nem perto dela. Fui posicionada com o primo do meu marido Roberto, de Campinas, que eu havia encontrado talvez 3 vezes em 30 anos, e vários colegas de trabalho de Sandra que passaram a noite discutindo pessoas de quem eu nunca tinha ouvido falar. Do meu ponto de vista, eu podia ver a mesa principal onde meu filho se sentava com seus novos sogros, rindo de piadas que eu não conseguia ouvir, compartilhando histórias que não me incluíam. Minha filha Lívia, que voou de Salvador, parecia igualmente deslocada na mesa 7. Ela continuava olhando na minha direção com a mesma expressão confusa que eu sentia no meu próprio peito.
Éramos espectadoras na celebração de nossa própria família, assistindo das laterais enquanto outros tomavam o centro do palco no dia mais importante de nossa neta. Os discursos começaram depois do jantar. O pai de Sandra falou eloquentemente sobre amor e tradições familiares. Sua mãe compartilhou anedotas encantadoras sobre a infância de Laura. Eventos que eu testemunhei, mas para os quais, aparentemente, não fui considerada qualificada para falar. Quando perguntaram se mais alguém gostaria de fazer um brinde, eu meio que levantei a mão, mas de alguma forma o microfone nunca chegou até mim. O momento passou, e com ele, minha chance de expressar publicamente meu amor pela neta que ajudei a criar. Foi durante a dança que tudo mudou. O DJ tinha acabado de tocar a música favorita de Laura. Aquela que eu costumava cantar para ela quando era pequena, durante as inúmeras noites em que cuidei dela enquanto Marcos e Sandra saíam. Eu estava perto da mesa de presentes, observando-a girar em seu vestido branco, quando a mãe de Sandra se aproximou de mim com aquela sacola plástica. Pensei que você poderia precisar disso, disse ela com um sorriso que nunca alcançou seus olhos. Para amanhã. Sandra mencionou que você anda fazendo umas faxinas agora para complementar a renda. As palavras me atingiram como água gelada. Lívia, que estava ao meu lado, ofegou audivelmente, mas foi a risada que cortou mais fundo, a gargalhada aguda da minha cunhada Carla ao ouvir a troca, tratando minha humilhação como entretenimento para sua noite. Olhei para o uniforme através do plástico transparente, tamanho G, poliéster azul royal, com serviços de limpeza brilhante, bordado no bolso do peito. O tecido parecia barato contra meus dedos. Nada como as roupas de qualidade que eu sempre me orgulhei de usar. Esta era a opinião deles sobre mim, a avaliação deles do meu valor. Após décadas de sacrifício, de colocar as necessidades deles antes das minhas, de esgotar minhas economias para financiar seus sonhos, eu havia sido reduzida a alguém que eles viam como a empregada. O resto daquela noite passou em uma névoa de sorrisos forçados e conversas educadas. Dancei com Roberto durante a dança de aniversário de casamento, movendo-me rigidamente ao som de uma música que não parecia mais romântica. Ele sussurrou desculpas no meu ouvido, mas elas soaram vazias, automáticas. Há quanto tempo ele sabia que era assim que sua família me via? Há quanto tempo ele era cúmplice da minha diminuição? Quando finalmente voltamos ao nosso pequeno apartamento na Zona Leste, sentei-me em nossa sala de estar, ainda usando meu vestido azul marinho, a sacola plástica com o uniforme na mesa de centro diante de mim. O silêncio entre Roberto e eu se estendia como um abismo. Ele se serviu de um uísque e se acomodou em sua poltrona, evitando o contato visual. Eles não fizeram por mal, Helena, ele finalmente disse. A mãe da Sandra só pensou. Pensou o quê? Interrompi. Minha voz mal passava de um sussurro. Pensou que eu estava tão desesperada, tão sem valor, que ficaria grata pela caridade deles, pela sugestão de emprego que eles me arranjaram. Ele não tinha resposta. Após 42 anos de casamento, meu marido não tinha defesa para a crueldade de sua família, nem palavras de conforto para a dor de sua esposa. Ele apenas ficou ali, bebericando sua bebida, deixando minha humilhação se assentar ao nosso redor como poeira em móveis esquecidos. Naquela noite, fiquei acordada olhando para o teto do nosso quarto, ouvindo os sons familiares de São Paulo além de nossas janelas. O ruído distante do metrô nos trilhos elevados, sirenes da polícia ecoando pela Avenida do Estado, o zumbido do tráfego noturno levando as pessoas para lugares onde eram valorizadas, onde eram vistas, onde importavam. Pensei em dinheiro, como ele havia moldado cada relacionamento em minha vida, como meu valor havia sido medido em reais dados e sacrifícios feitos. Ao longo dos anos, eu drenei a herança de meus pais para ajudar Marcos a iniciar seu negócio. 50 mil reais do seguro de vida da minha mãe, que se foram em um mês para cobrir seus custos iniciais. Quando isso falhou, outros 30 mil para mantê-lo à tona. Depois, a entrada do seu apartamento. O financiamento do carro.
A mensalidade da escola particular de Laura, porque as escolas públicas não eram boas o suficiente para os padrões de Sandra. Cada vez, os pedidos vinham com promessas. Vou te pagar de volta, mãe, assim que as coisas melhorarem. Mas as coisas nunca melhoraram, e as dívidas nunca mais foram mencionadas. Elas simplesmente se tornaram parte da minha contribuição esperada para suas vidas, minha taxa para permanecer na família. Calculei uma vez, em um momento de amarga curiosidade. Ao longo de 12 anos, dei a eles mais de R$ 250 mil. Dinheiro que poderia ter garantido minha própria aposentadoria, que poderia ter permitido que Roberto e eu viajássemos, aproveitássemos nossos anos dourados sem nos preocuparmos com cada conta de supermercado e de luz. Em vez disso, Marcos e Sandra viviam em uma bela casa num condomínio fechado enquanto nós permanecíamos no mesmo apartamento apertado que ocupávamos desde os anos 80. A ironia não me escapou de que a mãe de Sandra, que podia se dar ao luxo de zombar de minhas dificuldades financeiras, nunca havia contribuído com um centavo para o bem-estar de sua própria filha. Ela guardava seu dinheiro para férias exóticas e bolsas de grife, enquanto eu sacrificava minha segurança pela deles. Mas não era só o dinheiro, era? O dinheiro era apenas a maneira mais fácil de manter a pontuação em um jogo em que eu estava sempre perdendo. Eram os aniversários esquecidos, os convites ignorados, o descarte casual de minhas opiniões e sentimentos. Era ser tratada como uma funcionária em minha própria família, esperando-se que eu servisse sem questionar e fosse grata pela oportunidade. Lembro-me do meu 70º aniversário 3 meses antes. Dei dicas por semanas, mencionando que adoraria ter um pequeno jantar em família. Talvez naquele restaurante italiano no Bexiga onde costumávamos celebrar ocasiões especiais quando as crianças eram pequenas. O dia veio e se foi sem nenhum reconhecimento. Nenhuma ligação, nenhum cartão, nem mesmo uma mensagem de texto. Quando finalmente ouvi de Marcos 2 dias depois, ele agiu surpreso. Ah, mãe, foi esta semana. Sandra e eu estávamos tão ocupados com as inscrições da Laura para a faculdade. Laura, minha neta que aparentemente estava ocupada demais para se lembrar da mulher que compareceu a todos os jogos de futebol, todas as peças da escola, todas as apresentações de balé por 18 anos. A mesma Laura que postava diariamente nas redes sociais sobre suas aventuras com a família de Sandra, suas idas ao shopping com a mãe de Sandra, suas férias de meio de ano financiadas pela carteira de investimentos do pai de Sandra. Comecei a notar o padrão com mais clareza então. Cada foto de família postada online destacava os parentes de Sandra. Cada reunião de feriado acontecia na casa dos pais de Sandra. Cada decisão importante era tomada em consulta com a família de Sandra, enquanto Roberto e eu éramos apresentados aos fatos depois que as conclusões já haviam sido alcançadas. Não éramos mais membros da família, éramos obrigações, personagens de fundo em suas vidas cuidadosamente curadas, mantidos por perto para emergências financeiras e para cuidar dos netos, mas excluídos da intimidade real de seu círculo íntimo. Na manhã seguinte, acordei cedo e fiz café em nossa pequena cozinha, olhando pela janela para o céu cinzento de outubro pairando sobre São Paulo. A cidade parecia diferente de alguma forma, como se eu a estivesse vendo claramente pela primeira vez em anos. Os prédios pareciam mais nítidos, mais definidos. Os sons da rua abaixo pareciam mais propositais. Peguei meu telefone e rolei pelos meus contatos até encontrar o número do Dr. Afonso Almeida. Ele cuidou do inventário da minha mãe anos atrás, e eu me lembrava dele como um homem direto, que não perdia tempo com gentilezas. Sua secretária atendeu no segundo toque. Gostaria de marcar uma consulta, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Preciso discutir alguns assuntos financeiros e legais. Que tipo de assuntos, dona Helena? Olhei para a sacola plástica ainda na nossa mesa de centro. O uniforme azul brilhante, visível através do plástico transparente, como um letreiro de neon anunciando o desprezo da minha família. Proteção de bens, eu disse. E planejamento sucessório. A consulta foi marcada para a quinta-feira seguinte. 3 dias para pensar, para planejar,
para me preparar para uma conversa que eu deveria ter tido anos antes. 3 dias para decidir se eu estava pronta para parar de ser o caixa eletrônico da família e começar a ser uma pessoa com limites, dignidade e amor próprio. Durante esses 3 dias, prestei atenção a coisas que vinha ignorando inconscientemente por meses. A maneira como Marcos ligava apenas quando precisava de algo, sua voz assumindo aquele tom choroso que eu passei a reconhecer como o prelúdio de um pedido financeiro. A maneira como Sandra me convidava para os eventos de Laura apenas quando precisavam de transporte ou de alguém para cuidar dos comes e bebes. A maneira como Roberto desaparecia em sua oficina sempre que conversas difíceis começavam, deixando-me para navegar pelos conflitos familiares sozinha. Também notei Dona Rosa, minha vizinha de 2 portas ao lado. Rosa Garcia, uma viúva cujo marido havia morrido 5 anos antes, vinha observando silenciosamente minhas idas e vindas com o tipo de atenção que falava de preocupação genuína em vez de bisbilhotice. Na quarta-feira de manhã, ela bateu na minha porta com um prato de empadão caseiro. "Você parece triste ultimamente, Helena", disse ela em seu jeito suave, mas direto. Pensei que talvez gostasse de uma comidinha para confortar a alma. Sentamos na minha mesa da cozinha, e algo em sua presença gentil afrouxou os nós no meu peito. Me vi contando a ela sobre o casamento, sobre o uniforme, sobre anos me sentindo uma estranha na minha própria família. Ela ouviu sem julgamento, assentindo ocasionalmente, seus olhos escuros cheios de compreensão. "Minha filha mora em Brasília", Rosa me disse enquanto terminávamos nosso café. "Ela liga a cada poucos meses pedindo dinheiro para as atividades dos filhos dela. Aulas de dança, acampamentos de futebol, tudo muito caro. Por muito tempo, eu enviei o que podia, mesmo quando isso significava que eu não podia comprar meus remédios em alguns meses. O que mudou?" Ela sorriu, mas era um sorriso triste, cheio de sabedoria duramente conquistada. Percebi que estava ensinando a ela que o amor podia ser comprado, que meu único valor era o que eu podia fornecer. Quando parei de enviar dinheiro, ela parou de ligar. Doeu, mas também me libertou para descobrir quem eu era, além de ser o sim automático de alguém. As palavras de Rosa ficaram comigo enquanto eu caminhava para o escritório do Dr. Almeida na manhã de quinta-feira. O ar de outubro estava fresco e limpo, carregando o cheiro de folhas caídas e a promessa de inverno. A Avenida Paulista fervilhava de pessoas em busca de seus próprios propósitos, seus próprios objetivos, suas próprias definições de sucesso e felicidade. O escritório de Almeida ocupava o 15º andar de um prédio perto do Parque Ibirapuera, com janelas que ofereciam uma vista do verde se estendendo até o horizonte de prédios. O advogado em si era menor do que eu me lembrava, com cabelos prateados e olhos gentis por trás de óculos de aro de metal. Ele ouviu enquanto eu explicava minha situação, fazendo anotações em um bloco de papel amarelo. "Deixe-me ver se entendi corretamente", disse ele quando terminei. "Você forneceu aproximadamente R$ 250 mil em apoio financeiro direto a seu filho e sua família nos últimos 12 anos, sem acordos formais de reembolso." "Isso mesmo. E atualmente você tem quanto restante em poupança e contas de investimento?" O número era embaraçoso. Após uma vida inteira de trabalho, após a herança de meus pais, após anos de orçamento cuidadoso, eu tinha menos de R$ 80 mil em meu nome. Roberto tinha sua aposentadoria e o INSS, mas juntos estávamos longe de estar financeiramente seguros. "Dona Helena", disse Almeida gentilmente, "o que você está descrevendo não é incomum. Muitos clientes da sua idade se encontraram em situações semelhantes. A questão é, o que você gostaria de fazer a respeito?" Pensei no uniforme, nas fotos do casamento de Laura que me excluiriam para sempre da narrativa central, no aniversário solitário que passou despercebido. "Eu quero proteger o que me resta", eu disse. "E quero fazer algumas mudanças no meu planejamento sucessório." Passamos 2 horas discutindo opções. Fundos fiduciários, testamentos revisados, documentos de procuração.
Almeida explicou como eu poderia reestruturar meus bens para garantir que estariam disponíveis para meus próprios cuidados na velhice, em vez de serem presumidamente disponíveis para a conveniência da minha família. A outra coisa, eu disse enquanto concluíamos nossa reunião. Eles não sabem sobre a coleção de joias da minha avó. Almeida ergueu as sobrancelhas. Conte-me mais. Minha avó materna era uma mulher de meios modestos, mas de excelente gosto. Ao longo de sua vida, ela acumulou uma pequena, mas valiosa coleção de joias antigas, peças que se valorizaram significativamente ao longo das décadas. Quando ela morreu, deixou-as especificamente para mim, não para serem compartilhadas ou vendidas, mas preservadas para as futuras gerações de mulheres em nossa família. Eu as mantive em um cofre de banco por 22 anos, planejando eventualmente passá-las para Laura quando ela fosse madura o suficiente para apreciar sua história e valor. Mas Laura tinha 18 anos agora, e nunca havia perguntado sobre o legado de sua tataravó. Ela estava ocupada demais postando fotos no Instagram das joias caras que os pais de Sandra compravam para ela em aniversários e feriados. Mandei avaliá-las no ano passado, disse a Almeida. Valem cerca de R$150 mil. Ele assentiu pensativo. E você está reconsiderando quem deve herdá-las? Estou reconsiderando tudo. Voltando para a casa do escritório de Almeida, me senti diferente. Não necessariamente melhor, mas mais clara, mais leve. Pela primeira vez em anos, tomei uma atitude em meu próprio nome sem consultar ninguém, sem buscar aprovação ou permissão. A sensação foi ao mesmo tempo aterrorizante e estimulante. Naquela noite, Marcos ligou. Ei, mãe. Pergunta rápida. Laura precisa de um notebook novo para a faculdade, e os bons são bem caros. Você poderia nos ajudar? Talvez uns 6 mil? A gente te paga de volta depois do Natal. A antiga Helena teria dito sim imediatamente. Teria se sentido honrada por confiarem a ela um pedido tão importante. Mas me vi pausando, pensando nas perguntas de Almeida, nas palavras de Rosa, no uniforme azul brilhante que ainda estava no meu armário como prova de seus verdadeiros sentimentos por mim. Deixa eu pensar a respeito, eu disse. Silêncio do outro lado da linha. Marcos claramente não esperava nada além de conformidade imediata. Pensar a respeito? Mãe, é para a educação da Laura. Você não quer que ela tenha sucesso? A culpa parecia familiar, a manipulação emocional tão praticada que era quase artística. Mas em vez do nó usual no meu estômago, senti outra coisa. Clareza. Claro que quero que ela tenha sucesso, eu disse. Mas também preciso considerar minha própria segurança financeira. Deixa eu pensar e te retorno. Tudo bem, disse Marcos, seu tom esfriando visivelmente. Mas não demore muito. O semestre começa em breve. Depois que ele desligou, Roberto olhou para mim de sua poltrona. Isso foi diferente, observou ele. Sim, concordei. Foi. Nas semanas seguintes, comecei a implementar pequenas mudanças em minha rotina diária. Em vez de dizer sim automaticamente a cada pedido, comecei a usar frases que Almeida havia sugerido. Deixa eu ver meu orçamento. Vou precisar pensar sobre isso. Isso não vai funcionar para mim agora. As respostas da minha família foram imediatas e reveladoras. Marcos ficou irritado quando não concordei instantaneamente em financiar a viagem de férias de Laura. Sandra parou de me convidar para jantares de família quando eu não podia contribuir com pratos caros ou pagar pelo vinho. Até Laura, minha amada neta, tornou-se visivelmente mais fria quando expliquei que não poderia comprar sua lista de Natal inteira. Mas algo inesperado aconteceu junto com o afastamento deles. Comecei a notar outras pessoas em minha vida com mais clareza. Rosa se tornou uma amiga de verdade, alguém que gostava da minha companhia por si só, e não pelo que eu podia fornecer. Meu clube do livro na biblioteca ganhou nova importância à medida que me envolvia mais plenamente nas discussões, em vez de me preocupar em correr para casa para lidar com alguma emergência familiar.
Também comecei a prestar atenção aos meus próprios interesses novamente. Sempre amei história da arte, mas nunca tive tempo de me dedicar a isso seriamente. Me matriculei em um curso noturno na faculdade comunitária, algo que não fazia há 30 anos. A professora era uma mulher apaixonada na casa dos 50 anos que falava sobre pintores renascentistas com o tipo de entusiasmo que eu havia esquecido ser possível. Durante nossa terceira aula, enquanto estudávamos o uso de luz e sombra de Caravaggio, percebi que a metáfora era perfeita para minha própria vida. Eu havia vivido na sombra por tanto tempo que havia esquecido como era entrar na luz, ser a figura central em minha própria existência, em vez de iluminação de fundo para as histórias dos outros. A revelação estava se cristalizando quando o Natal chegou. A família de Sandra planejou sua habitual celebração elaborada na casa de seus pais no Morumbi. O convite, quando finalmente chegou, foi casual a ponto de ser rude. Vamos fazer o Natal na casa dos meus pais de novo. Traz uma sobremesa e algo para a Laura. A gente se vê às 2. Nenhuma consulta sobre a data. Nenhuma pergunta se tínhamos outros planos. Nenhum reconhecimento de que esta também era nossa família, que talvez quiséssemos ser anfitriões ocasionalmente, ou pelo menos ser incluídos no processo de planejamento. Fiz a famosa torta de maçã da minha avó e comprei para Laura um livro atencioso, mas de preço modesto, sobre história da arte. Quando chegamos à imponente casa de tijolos no Morumbi, notei imediatamente que a mesa de presentes gemia sob pacotes caros embrulhados em papel coordenado e laços elaborados. Minhas simples oferendas pareciam surradas em comparação. O dia seguiu seu padrão previsível. A família de Sandra dominou as conversas enquanto Roberto e eu nos sentávamos educadamente na periferia. Seu pai monopolizava a atenção com histórias sobre seus últimos sucessos em investimentos. Aparentemente, sua carteira de criptomoedas teve um desempenho excepcionalmente bom, adicionando centenas de milhares à sua já substancial riqueza. Sua mãe exibia a nova pulseira de diamantes que ele lhe dera, provavelmente valendo mais do que eu viveria por 2 anos. Quando chegou a hora de abrir os presentes, Laura rasgou os pacotes com eficiência praticada. Roupas de grife, eletrônicos caros, joias, vales presente de lojas de luxo. Quando ela pegou meu livro, olhou brevemente para ele e o deixou de lado sem comentários, pegando imediatamente o próximo pacote brilhante. Senti a picada familiar da invisibilidade, mas desta vez foi acompanhada por outra coisa. Uma avaliação fria e clara da situação. Essas pessoas tinham uma riqueza que tornava minhas contribuições sem sentido em termos práticos. O pai de Sandra poderia ter comprado o notebook de Laura sem pensar 2 vezes. A mãe dela poderia ter financiado a viagem de férias apenas com o orçamento de suas joias. No entanto, eles continuavam a vir a mim por dinheiro. Não porque precisassem, mas porque se tornara esperado. Eu era sua causa de caridade pessoal, o membro da família cujas economias existiam para sua conveniência. Depois do jantar, enquanto eu ajudava a tirar os pratos na cozinha, ouvi uma conversa que mudou tudo. Sandra estava conversando com a irmã sobre os planos de férias. Estamos de olho neste resort incrível no Caribe. É caro, mas a Helena provavelmente vai ajudar com a parte da Laura. Ela sempre ajuda. A irmã dela riu. Nossa, você tem sorte. Minha sogra guarda o dinheiro dela como se fosse o Fort Knox. Não consigo nem fazer com que ela pague pelos presentes de aniversário dos próprios netos. Pois é, né? O Marcos diz que ela ficou meio esquisita com isso ultimamente, querendo pensar sobre as coisas em vez de apenas dizer sim. Mas ela vai ceder. Ela sempre cede. Onde mais ela vai gastar o dinheiro dela, afinal? A crueldade casual, a suposição da minha conformidade, a avaliação desdenhosa do meu valor, tudo se cristalizou naquele momento. Eu não era um membro da família deles. Eu não era nem mesmo amiga deles. Eu era o recurso deles, a rede de segurança deles, a fonte de financiamento confiável para quaisquer escolhas de estilo de vida que eles quisessem fazer. Pousei os pratos que estava segurando e caminhei silenciosamente até o banheiro,
trancando a porta atrás de mim. No espelho, vi uma mulher de 70 anos com olhos gentis e cabelos prateados, usando um vestido que comprou em promoção e joias mais antigas que sua neta. Vi alguém que passou décadas priorizando a felicidade dos outros em detrimento de sua própria segurança financeira e bem-estar emocional. Mas também vi alguém que não precisava continuar fazendo essa escolha. Quando saímos naquela noite, a mãe de Sandra enfiou outra sacola plástica em minhas mãos. Desta vez, continha restos de comida, migalhas de caridade de sua mesa abundante, embaladas como doações para os necessitados. Sei que você e o Roberto provavelmente não cozinham muito para si mesmos, disse ela com falsa preocupação. Assim, vocês terão algumas refeições boas para o resto da semana. O paralelo com o incidente do uniforme não me passou despercebido. Mais uma vez, eu estava sendo posicionada como a destinatária de sua caridade, em vez de um membro contribuinte da reunião familiar. A mensagem era clara. Nós te vemos como necessitada, dependente, grata por quaisquer migalhas que escolhamos jogar em seu caminho. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Liguei para o escritório de Almeida na primeira hora da manhã de segunda-feira e marquei outra consulta. Quando cheguei, trouxe documentos que vinha reunindo há semanas: extratos bancários, registros de empréstimos, fotografias, até mesmo impressões de postagens de redes sociais que ilustravam a gritante diferença entre o estilo de vida da minha família e minha própria realidade financeira. Quero fazer algumas mudanças significativas, disse a ele. Passamos 3 horas reestruturando minha vida financeira. Movi meus bens restantes para um fundo fiduciário que proveria para meus próprios cuidados, tornando impossível para membros da família me pressionarem por empréstimos ou presentes. Revisei meu testamento para deixar as joias da minha avó para um museu em vez de para Laura, junto com uma nota explicando a decisão. Mais importante, instruí Almeida a preparar uma carta formal que comunicaria meus novos limites à minha família. Tem certeza disso, Dona Helena? Ele perguntou enquanto concluíamos nossos negócios. Essas mudanças impactarão significativamente seus relacionamentos. Pensei em Laura jogando meu livro de lado, na suposição casual de Sandra de que meu dinheiro financiaria seus planos de férias, na irritação de Marcos quando ousei hesitar antes de concordar com seus pedidos. Meus relacionamentos já estão significativamente impactados, eu disse. Só estou reconhecendo a realidade em vez de fingir que as coisas são diferentes do que são. A carta foi entregue em uma quinta-feira de fevereiro, durante um dos violentos temporais de verão de São Paulo. A chuva batia contra as janelas enquanto o vento uivava pelas ruas, criando o tipo de clima que mantém as pessoas dentro de casa e as força a confrontar verdades desconfortáveis que, de outra forma, evitariam. Almeida havia elaborado o documento com cuidado, usando uma linguagem jurídica que não deixava margem para má interpretação, mantendo um tom de dignidade e finalidade. Explicava que eu não forneceria mais apoio financeiro de qualquer tipo, que meus bens estavam sendo administrados em um fundo para meus próprios cuidados e que futuros pedidos de dinheiro não seriam considerados. Marcos ligou em 2 horas, sua voz tensa de raiva e incredulidade. Mãe, que diabos é isso? Uma carta de um advogado dizendo que você não vai mais nos ajudar? O que deu em você? Eu havia me preparado para essa conversa, ensaiado minhas respostas com o tipo de cuidado que geralmente reservava para a compra de presentes de família. Estou protegendo minha segurança financeira, disse calmamente. Cheguei a uma idade em que preciso me concentrar nos meus próprios cuidados, em vez de continuar a subsidiar as escolhas de estilo de vida de outras pessoas. Subsidiar? Mãe, nós somos sua família. É isso que as famílias fazem umas pelas outras. Sério? O que exatamente esta família fez por mim ultimamente? A pergunta pairou no ar como fumaça de uma vela apagada. Marcos não tinha uma resposta pronta, nenhum exemplo de apoio ou cuidado fluindo em minha direção, nenhuma evidência de que esse relacionamento familiar era algo mais do que uma transação de mão única.
Você está sendo manipulada por esse advogado, disse ele finalmente. Isso não é típico de você. Você sempre foi generosa, sempre colocou a família em primeiro lugar. Eu sempre coloquei a sua família em primeiro lugar, corrigi. Há uma diferença. Sandra tentou uma abordagem diferente quando ligou no dia seguinte, sua voz doce como mel com preocupação fabricada. Helena, estou preocupada com você. Esta carta não parece algo que você escreveria. Você está se sentindo bem? Talvez devesse consultar um médico, garantir que está pensando com clareza. A implicação de que meus novos limites indicavam incompetência mental era ao mesmo tempo insultuosa e reveladora. No mundo de Sandra, aparentemente, a única explicação para minha recusa em continuar financiando seu estilo de vida era o declínio cognitivo. Estou pensando com mais clareza do que em anos, eu disse. Clareza suficiente para perceber que relacionamentos saudáveis não dependem de uma pessoa sempre dando enquanto a outra sempre recebe. Mas nós não apenas recebemos. Nós te incluímos em eventos familiares. Te convidamos para celebrações. Vocês me convidam para servir nas celebrações. Há uma diferença entre ser incluída e ser usada. A conversa se deteriorou rapidamente depois disso, com Sandra alternando entre raiva, culpa e ameaças antes de finalmente desligar quando nenhuma de suas táticas usuais produziu o resultado desejado. A resposta de Laura veio por mensagem de texto, breve e cortante. Acho que agora sei qual é o meu lugar. Obrigada por nada, vovó. Cada palavra parecia uma pequena faca, precisamente apontada para as partes do meu coração, que sempre foram mais vulneráveis à sua aprovação. Mas ao lado da dor, senti outra coisa. Alívio. A máscara finalmente caiu. A farsa finalmente foi abandonada. Ela estava me mostrando exatamente o quanto meu amor significava quando não era acompanhado de contribuições financeiras. A reação de Roberto foi mais complexa e mais difícil de navegar. Ele não discordou das minhas decisões, mas estava apavorado com as consequências. Eles vão nos cortar completamente, disse ele enquanto nos sentávamos em nossa sala de estar, ouvindo o vento chacoalhar nossas janelas. Não veremos a Laura se formar, não seremos convidados para futuros casamentos, não faremos mais parte de suas vidas. Nós alguma vez fizemos parte da vida deles de verdade? Eu perguntei. Ou éramos apenas recursos convenientes que eles mantinham por perto para emergências? Ele não respondeu imediatamente, mas eu podia vê-lo pensando, lembrando, avaliando anos de interações que pareciam normais na época, mas pareciam diferentes em retrospectiva. Fico pensando na festa de formatura do ensino médio da Laura, no ano passado, disse ele finalmente. Aquela que eles fizeram na casa dos pais da Sandra. Não fomos mencionados em nenhum dos discursos, não nos agradeceram por ajudar a pagar a escola particular dela, não fomos reconhecidos de forma alguma. Na época, pensei que eles apenas esqueceram. Mas agora... Agora você percebe que eles não esqueceram. Eles simplesmente não consideram nossas contribuições dignas de reconhecimento. As semanas seguintes passaram em uma estranha paz. Sem os constantes pedidos financeiros interrompendo meus dias, sem o estresse de descobrir como esticar meu orçamento para acomodar sua última crise, me vi com uma energia mental e emocional que eu havia esquecido que possuía. Comecei a ser voluntária no Museu de História de São Paulo, usando meu conhecimento de história da arte para ajudar em programas educacionais. O trabalho era significativo de uma maneira que eu não experimentava há anos, contribuindo para algo maior do que eu mesma, sendo apreciada pelo meu conhecimento em vez da minha carteira. Rosa e eu começamos a fazer caminhadas semanais na beira da represa, conversando sobre tudo, de política à poesia, aos desafios de envelhecer em uma sociedade que muitas vezes descarta as vozes das mulheres mais velhas. Essas conversas preencheram partes da minha alma que estavam vazias há muito tempo. Mas a verdadeira transformação veio em abril, durante o que teria sido a viagem de férias de Laura para o Caribe. Eu esperava me sentir triste,
imaginando minha neta desfrutando de experiências que eu não estava ajudando a financiar. Em vez disso, me vi planejando minha própria aventura. Usando o dinheiro que eu teria enviado anteriormente para a família de Marcos, reservei um fim de semana prolongado em Olinda, uma cidade que sempre quis visitar, mas nunca priorizei em detrimento das necessidades de outras pessoas. O centro histórico me encantou imediatamente com suas sacadas de ferro forjado e a música de frevo saindo de cada porta. Fiquei em uma pequena pousada perto do Alto da Sé, caminhando pelas ruas históricas com o tipo de apreciação vagarosa que vem de não ter outro lugar para estar e nenhuma agenda de outra pessoa para acomodar. Na minha segunda noite, sentei-me em um café ouvindo um trio de choro e saboreando um vinho que custou mais do que eu costumava gastar em compras de supermercado por uma semana. A música era complexa e bela, cheia de improvisação e profundidade emocional, que falava com algo em mim que estava em silêncio há muito tempo. Um senhor idoso na mesa ao lado puxou conversa sobre os músicos, e acabamos conversando por horas sobre música, viagens e a estranha liberdade que vem com a idade, quando as opiniões dos outros importam menos do que a sua própria paz de espírito. Criei 5 filhos, ele me disse durante nossa segunda garrafa de vinho. Passei 40 anos colocando as necessidades deles em primeiro lugar, os desejos deles em primeiro lugar, os sonhos deles em primeiro lugar. Quando minha esposa morreu há 3 anos, percebi que havia esquecido como desejar coisas para mim mesmo. Esta viagem faz parte de me lembrar. Suas palavras ressoaram tão profundamente que me vi chorando ali mesmo no café, não de tristeza, mas de reconhecimento. Ali estava alguém que entendia o tipo particular de perda que vem de passar décadas como um personagem coadjuvante nas histórias de outras pessoas. Quando voltei para São Paulo, me senti fundamentalmente mudada. Não amargurada ou com raiva, mas clara sobre meu próprio valor e cansada de me desculpar por ocupar espaço em minha própria vida. A mudança, aparentemente, também era visível para os outros. Rosa comentou o quanto eu parecia mais relaxada. Meu supervisor voluntário no museu mencionou que eu parecia mais confiante durante as apresentações educacionais. Até Roberto notou uma diferença, embora não conseguisse articular exatamente o que havia mudado. O teste da minha transformação veio em maio, quando Marcos ligou com o que ele claramente esperava ser um pedido irresistível. Mãe, tenho uma notícia incrível. Me ofereceram uma oportunidade de parceria com uma startup de tecnologia. É uma chance de entrar no andar de baixo do desenvolvimento de inteligência artificial, mas preciso investir 150 mil para garantir minha posição. A antiga Helena teria entrado em pânico por não ter tanto dinheiro disponível. Teria se angustiado por desapontá-lo, teria procurado maneiras de liquidar ativos ou tomar empréstimos contra a renda futura para tornar seu sonho possível. A nova Helena ouviu calmamente e disse: "Parece emocionante para você. Espero que consiga encontrar o financiamento de que precisa." Silêncio. Depois, confusão. "Mãe, estou perguntando se você pode me ajudar com o investimento. Eu entendo o que você está perguntando. E estou lhe dizendo que não posso ajudar com isso. Não pode ou não quer?" A pergunta foi projetada para me fazer sentir culpada, para implicar que minha recusa era baseada em egoísmo, em vez de necessidade. Mas eu aprendi a reconhecer táticas de manipulação e não era mais suscetível a elas. "Ambos", eu disse simplesmente. "Não tenho esse tipo de dinheiro disponível, e mesmo que tivesse, não investiria em empreendimentos que não têm garantia de retorno." "Meu Deus, mãe, o que aconteceu com você? Você costumava se importar com o nosso sucesso, costumava querer nos ajudar a construir uma vida melhor. Eu ainda quero que vocês tenham sucesso, mas aprendi a diferença entre ajudar e passar a mão na cabeça. A ajuda de verdade ensina as pessoas a resolverem seus próprios problemas. O que eu estava fazendo antes era apenas tornar mais fácil para você evitar assumir a responsabilidade por suas escolhas." A conversa terminou mal, como eu esperava. Mas algo interessante aconteceu nas semanas seguintes. Em vez de a família se unir em torno de Marcos para me pressionar a ceder, começaram a aparecer rachaduras em sua frente unida.
Lívia, que havia permanecido em grande parte silenciosa durante minha transformação financeira, ligou com uma perspectiva inesperada. Tenho pensado no que aconteceu no casamento da Laura, disse ela. Aquela coisa com o uniforme. Foi cruel, mãe. Eu deveria ter dito algo na hora, mas fiquei chocada em silêncio. Conversamos por 2 horas, a conversa mais longa que tivemos em anos. Lívia compartilhou suas próprias frustrações com a dinâmica familiar, seus sentimentos de ser ofuscada pelos constantes dramas financeiros de Marcos, seu ressentimento por se esperar que ela se submetesse à família de Sandra em todas as situações sociais. Eu ganho mais dinheiro que o Marcos, ela me disse. Meu marido e eu somos financeiramente estáveis, nunca te pedimos ajuda e sempre contribuímos igualmente para as despesas da família quando visitamos. Mas, de alguma forma, os pais de Sandra são tratados como sogros importantes, enquanto nós somos pensamentos secundários. Suas observações me ajudaram a ver o padrão mais amplo do qual eu fazia parte. Não era apenas sobre dinheiro, embora o dinheiro certamente fosse um fator. Era sobre poder e status, e as maneiras sutis como as famílias estabelecem hierarquias que beneficiam alguns membros em detrimento de outros. Junho trouxe a formatura da faculdade de Laura, um evento do qual fiquei sabendo por uma postagem em rede social em vez de um convite pessoal. A cerimônia foi realizada no belo campus da universidade, e parte de mim doeu por perder este marco na vida da minha neta. Mas também reconheci que minha ausência era uma consequência natural dos limites que eu havia estabelecido para meu próprio bem-estar. Eu não podia esperar ser incluída em celebrações depois de me recusar a financiar a educação que estava sendo celebrada. A decepção era real, mas também era a paz que vinha de não gastar dinheiro que eu não podia pagar em pessoas que não valorizavam minha presença além de minhas contribuições. Em vez de ir à formatura de Laura, passei aquele fim de semana ajudando Rosa a organizar a oficina de seu falecido marido. Ele era carpinteiro, e ela vinha evitando a tarefa emocional de organizar suas ferramentas e projetos inacabados. Trabalhando ao lado dela, manuseando madeira que ainda carregava o cheiro do cachimbo dele, ouvindo histórias sobre seu casamento de 50 anos, senti a profunda satisfação que vem de ser genuinamente útil em vez de meramente lucrativa. Sabe o que aprendi desde que o Eduardo morreu? Rosa perguntou, enquanto embrulhávamos suas ferramentas manuais em panos protetores. O amor não é sobre o que você pode fazer pelas pessoas. O amor é sobre estar presente com elas em sua realidade, não tentando mudar, consertar ou melhorar suas circunstâncias. Suas palavras cristalizaram algo que eu vinha sentindo, mas não havia articulado. Por anos, eu confundi transferência de riqueza com amor. Medi meu valor como membro da família pela minha disposição em resolver os problemas financeiros de outras pessoas. Mas o amor verdadeiro, do tipo que nutre relacionamentos em vez de criar dependência, exigia algo mais complexo e mais sustentável. A revelação veio com uma mistura de luto e alívio. Luto pelos anos que desperdicei tentando comprar um afeto que deveria ter sido dado livremente. Alívio por finalmente entender que relacionamentos genuínos não podiam ser mantidos através de transações financeiras. O verão passou pacificamente. Desenvolvi uma rotina centrada em meus próprios interesses e necessidades, em vez das emergências de outras pessoas. Café da manhã na nossa pequena varanda, lendo livros que eu pretendia ler há décadas. Trabalho voluntário à tarde no museu. Caminhadas noturnas com Rosa, ou jantares tranquilos com Roberto, que estava lentamente se ajustando à nossa nova dinâmica familiar. O verdadeiro teste veio em agosto, quando Sandra ligou com notícias que anteriormente me teriam deixado em pânico de culpa e preocupação. Helena, queria que você soubesse que o Marcos perdeu o emprego. A empresa fez cortes e ele foi parte das demissões. Vamos ficar bem financeiramente, mas a Laura está começando o último ano e estamos preocupados com o dinheiro da mensalidade. A pausa que se seguiu foi claramente destinada a me dar tempo para oferecer ajuda. Quando não respondi imediatamente, Sandra continuou. Sei que você tem lidado com alguns problemas ultimamente, mas estamos falando da educação da Laura.
Certamente você não gostaria que ela tivesse que sair da faculdade por causa de problemas de dinheiro. A manipulação era tão transparente que era quase insultante. Marcos e Sandra viviam em uma casa que valia mais de R$ 1 milhão. Eles dirigiam carros com parcelas mais altas que o meu aluguel mensal. A coleção de joias de Sandra sozinha valia mais do que minha renda anual. No entanto, eles esperavam que eu esgotasse meus recursos limitados para manter a cara educação particular de sua filha, enquanto eles preservavam seus próprios bens. Sinto muito por saber do emprego de Marcos, eu disse. Isso deve ser estressante para sua família. Tenho certeza de que vocês descobrirão como lidar com a mensalidade de Laura. Descobrir como lidar com isso? Helena, não podemos pagar R$ 150 mil por ano sem ajuda. Você vai mesmo deixar sua neta sofrer porque decidiu ser egoísta com seu dinheiro. A palavra egoísta foi o insulto final. Egoísta por querer segurança financeira na minha velhice. Egoísta por esperar relacionamentos saudáveis baseados em respeito mútuo em vez de obrigação financeira. Egoísta por valorizar meu próprio bem-estar junto com o deles. Sandra, eu disse, minha voz firme e clara. Você e Marcos passaram anos fazendo escolhas caras, enquanto presumiam que eu cobriria as consequências. Vocês escolheram a faculdade particular sabendo que não podiam pagar a longo prazo. Vocês escolheram o estilo de vida, a casa, os carros, tudo isso, com o meu dinheiro como sua rede de segurança. Mas família ajuda família. Família de verdade se ajuda mutuamente. Esta família passou 12 anos esperando que eu ajudasse sem oferecer nada em troca. Laura é uma adulta agora. Se a educação dela é importante para vocês, encontrarão uma maneira de pagar por ela que não envolva esgotar as economias de uma mulher idosa. Desliguei antes que ela pudesse responder, minhas mãos tremendo, mas minha mente clara. As consequências foram rápidas e previsíveis. Em uma semana, fui bloqueada em todas as contas de redes sociais. Fotos de família que me incluíam foram cortadas ou substituídas. Quando liguei diretamente para Laura para desejar sorte no último ano, a ligação foi direto para a caixa postal. Meu número havia sido bloqueado. O silêncio foi devastador e libertador ao mesmo tempo. Devastador porque confirmou o que eu suspeitava, mas esperava que não fosse verdade. O afeto deles era totalmente condicional à minha utilidade financeira. Libertador porque eu não precisava mais fingir o contrário. Não precisava mais me esgotar tentando ganhar um amor que não estava disponível a nenhum preço. Roberto sofreu mais do que eu com o corte total. Ele perdeu seu filho, sua nora e sua neta de uma só vez. Tudo porque sua esposa ousou estabelecer limites financeiros. Talvez se você apenas ajudasse com parte da mensalidade, ele sugeriu uma noite enquanto jantávamos. Talvez se você mostrasse alguma disposição para ceder, eles abrandariam a posição deles. Olhei para meu marido de 42 anos, este homem que observou sua família tratar sua esposa com crueldade casual por mais de uma década, e senti algo frio e final se instalar em meu peito. Roberto, eu disse. Se você acha que a solução para esta situação é eu ceder à chantagem financeira, então você não aprendeu nada no último ano. O problema não é minha falta de vontade de ceder. O problema é a crença deles de que o amor pode ser comprado e que meu valor é medido em reais. Ele não argumentou mais, mas eu podia ver o cálculo em seus olhos. Ele estava pesando sua lealdade a mim contra seu desejo de manter contato com a família de Marcos. O fato de que isso era sequer uma questão me disse tudo o que eu precisava saber sobre onde eu estava em suas prioridades. Setembro chegou com suas promessas nítidas de mudança e renovação. Laura começou seu último ano, sem dúvida descobrindo opções de ajuda financeira e bolsas de estudo como milhares de estudantes fazem todos os anos. Marcos presumivelmente encontrou um novo emprego ou ajustou seu estilo de vida para corresponder à sua renda real, em vez de suas expectativas infladas. Eu não sabia desses detalhes porque não fazia mais parte da equação deles. Não era mais a solução presumida para seus problemas autocriados. A ausência de crises financeiras constantes criou um espaço em minha vida
que eu não experimentava há anos. Usei esse espaço para me reconectar com partes de mim mesma que havia negligenciado durante as décadas de serviço familiar. Me matriculei em uma aula de cerâmica, algo que queria tentar desde a faculdade, mas nunca havia priorizado em detrimento das necessidades de outras pessoas. A sensação da argila entre meus dedos, o processo meditativo de moldar algo belo a partir da terra crua, alimentou partes da minha alma que estavam famintas. Minha instrutora era uma mulher chamada Juliana, provavelmente na casa dos 40, que havia deixado uma carreira corporativa para se dedicar à arte em tempo integral. Sua história de priorizar a realização pessoal em detrimento das expectativas externas ressoou com minha própria jornada, embora nossas circunstâncias fossem vastamente diferentes. As pessoas sempre perguntam se sinto falta do dinheiro. Ela disse à nossa pequena turma uma noite, enquanto trabalhávamos em nossos turnos. Elas nunca perguntam se sinto falta das úlceras, da insônia, da sensação constante de que estava vivendo a vida de outra pessoa. O dinheiro é apenas uma maneira de manter a pontuação em um jogo que talvez não valha a pena jogar. Suas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu moldava minha primeira tigela bem-sucedida, uma peça simples que era bela precisamente por ser funcional e honesta. Sem pretensão, sem pedido de desculpas por existir, sem tentativa de ser mais ou menos do que era. Outubro trouxe outro convite de casamento, este para o casamento do sobrinho de Rosa em Curitiba. Ela perguntou se Roberto e eu gostaríamos de acompanhá-la à celebração, e percebi que fazia meses que ninguém me convidava para lugar nenhum, sem esperar que eu pagasse pelo privilégio. O casamento foi adorável em sua simplicidade. Uma pequena cerimônia na igreja seguida de um jantar em um centro comunitário, decorado com flores dos jardins da família e fotos de várias gerações. A família estendida de Rosa nos acolheu, a mim e a Roberto, com um calor genuíno, incluindo-nos em conversas sem agenda, apreciando nossa presença por si só. Durante a recepção, me vi dançando com o cunhado de Rosa, um professor aposentado que compartilhava meu interesse por história e arte. Conversamos sobre viagens que havíamos feito e lugares que ainda esperávamos ver, sobre livros que mudaram nossas perspectivas e experiências que moldaram nossa compreensão do que importava na vida. Sabe o que aprendi sobre família? Ele disse enquanto dançávamos uma música antiga dos anos 70. O sangue não te faz família. O amor e o respeito te fazem família. Alguns dos meus familiares mais próximos não são parentes de sangue, e alguns dos meus parentes não são realmente família em nenhum sentido significativo. Sua observação parecia uma sabedoria conquistada através da experiência, e não da teoria. Olhando ao redor da recepção, vi a verdade disso em todos os lugares. A família de Rosa me abraçou, não porque eu pudesse fornecer algo para eles, mas porque ela se importava comigo, e as pessoas que a amam escolheram estender esse cuidado para me incluir. Era tudo o que minha família biológica nunca havia oferecido: inclusão sem expectativa, calor sem transação, aceitação sem condições. Naquela noite, no quarto de hotel que Roberto e eu compartilhamos, fiquei acordada pensando nos estranhos caminhos que a vida nos leva. Um ano antes, eu teria ficado devastada por perder as atividades do último ano de Laura. Teria me sentido culpada e ansiosa por não contribuir com as despesas de sua educação. Agora, eu sentia algo que não experimentava há décadas: paz com minhas próprias escolhas. A paz não era sobre não amar Laura ou não me importar com a situação de emprego de Marcos. Era sobre finalmente entender que amor sem limite se torna permissividade, e a permissividade não ajuda ninguém a crescer, curar ou se tornar a melhor versão de si mesmo. Novembro se aproximava com a promessa de feriados que pareceriam muito diferentes dos anos anteriores, sem compras frenéticas de presentes caros que eu não podia pagar, sem planejamento elaborado de refeições para pessoas que viam meus esforços como esperados em vez de apreciados, sem pisar em ovos para evitar conflitos que pudessem ameaçar meu acesso aos netos. Em vez disso, Rosa e eu planejamos um jantar tranquilo de fim de ano para amigos do bairro que,
como nós, estavam criando novas tradições depois que a vida mudou seus planos originais. A senhora Chen do apartamento 4B, cujos filhos moravam do outro lado do país. O senhor Rodrigues do andar de baixo, cuja esposa havia morrido na primavera anterior. Juliana da minha aula de cerâmica, que estava passando seu primeiro feriado como mulher divorciada. Nos reunimos no apartamento de Rosa, maior que o meu e cheio da desordem confortável de uma vida plenamente vivida. Todos trouxeram algo para compartilhar. Não porque alguém exigisse, mas porque contribuir parecia natural quando você era genuinamente bem-vindo. A conversa variou de eventos atuais a memórias de infância, de histórias de viagens a recomendações de livros. Ninguém me pediu dinheiro ou favores ou soluções para problemas que eles mesmos criaram. Ninguém tratou minha presença como uma obrigação ou minhas contribuições como insuficientes. Pela primeira vez em anos, me senti como uma pessoa inteira em vez de uma função. Helena, a indivíduo, com seus próprios pensamentos, interesses e histórias que valiam a pena compartilhar, em vez de Helena, a avó, sogra, caixa eletrônico que existia principalmente para servir às necessidades de outras pessoas. Com a chegada de dezembro, recebi uma ligação inesperada de Laura. Não a reconciliação calorosa que eu poderia ter esperado, mas algo mais complexo e honesto. Vovó Helena, disse ela, sua voz carregando uma nova maturidade. Queria que você soubesse que tenho pensado nas coisas de forma diferente ultimamente. Ela me contou sobre seu último ano, sobre aprender a gerenciar suas próprias finanças e solicitar ajuda com base na necessidade, sobre descobrir recursos que ela nunca soube que existiam, porque sempre houve uma avó disposta a assinar cheques. Eu não percebia o quanto você vinha nos ajudando ao longo dos anos, disse ela. Foi só quando tive que resolver as coisas sozinha que entendi quanto dinheiro você deve ter aberto mão para nosso benefício. Esperei, incerta sobre para onde essa conversa estava indo. Também não percebi o quão desdenhosos fomos com seus sentimentos e opiniões. Tenho observado como meus amigos interagem com seus avós, e agora vejo que o que tínhamos não era normal ou saudável. A admissão foi mais do que eu esperava, mais honesta do que eu ousara esperar. Não sei se podemos consertar nosso relacionamento, Laura continuou. Há muita mágoa e muitos padrões que se estabeleceram ao longo dos anos. Mas eu queria que você soubesse que estou começando a entender por que você fez as mudanças que fez. Conversamos por 1 hora, com cuidado e honestidade, sem a pressão financeira que havia distorcido todas as conversas anteriores. Ela não pediu dinheiro, e eu não ofereci nenhum. Em vez disso, conversamos sobre suas aulas, seus planos futuros, sua crescente compreensão do que significava ser um adulto responsável por suas próprias escolhas. Não foi uma reconciliação completa, mas foi o começo de algo genuíno, um relacionamento baseado em respeito mútuo em vez de transação financeira. Quando compartilhei a conversa com Rosa durante nossa caminhada noturna, ela sorriu com o tipo de satisfação que vem de ver a sabedoria de outra pessoa se provar com o tempo. Você plantou sementes quando estabeleceu esses limites, disse ela. Nem todo mundo aprenderá com a experiência, mas alguns aprenderão. Laura é jovem o suficiente para entender que relacionamentos saudáveis exigem respeito mútuo. O Natal daquele ano foi tranquilo, mas rico. Roberto e eu trocamos presentes modestos e passamos a manhã no Museu de Arte, vagando por galerias cheias de obras que sobreviveram há séculos porque eram belas e honestas, em vez de caras ou impressionantes. À tarde, nos juntamos à reunião de feriado improvisada de Rosa no salão comunitário do nosso prédio. Alguém havia trazido um piano, e a senhora Chen revelou ter uma voz adorável para canções de Natal. O senhor Rodrigues compartilhou histórias sobre feriados na República Dominicana que nos fizeram rir até doer a barriga. À medida que a noite se aproximava e nossa pequena festa começava a terminar, me vi perto da janela que dava para nosso bairro. A neve caía suavemente, transformando a rua comum em algo mágico e pacífico. Roberto apareceu ao meu lado carregando 2 xícaras de café. Algum arrependimento? Ele perguntou em voz baixa.
Pensei no casamento de Laura, no incidente do uniforme que deu início a toda essa transformação, nos relacionamentos familiares que terminaram quando parei de financiá-los. Sobre estabelecer limites? Não. Sobre demorar tanto para estabelecê-los? Muitos. Ficamos juntos em um silêncio confortável, observando nosso mundo ser renovado pela neve que caía. Ocorreu-me que era assim que a paz se parecia. Não a ausência de problemas, mas a presença de relacionamentos autênticos e a segurança que vem do amor próprio. Janeiro trouxe um novo ano e novas possibilidades. Comecei a planejar uma viagem para a Itália, algo com que sonhei por décadas, mas que nunca priorizei em detrimento das necessidades financeiras de outras pessoas. Os passeios de história da arte, as aulas de culinária, o simples prazer de experimentar a beleza por si só, em vez de como pano de fundo para as postagens de mídia social de outra pessoa. Meu consultor financeiro, Almeida, havia recomendado alguém especializado em planejamento financeiro para idosos, mostrou-me como meu orçamento cuidadoso e o estabelecimento de limites haviam realmente melhorado minha segurança a longo prazo. Sem o dreno constante dos pedidos financeiros da família, minhas modestas economias poderiam sustentar um envelhecimento mais confortável e independente. O dinheiro que você estava dando não os estava ajudando a construir riqueza, ele explicou. Estava permitindo que eles vivessem além de suas posses enquanto você vivia abaixo das suas. Isso não é sustentável para ninguém envolvido. A análise confirmou o que eu suspeitava, mas não conseguia articular. Meu apoio financeiro os estava impedindo de aprender a gerenciar seus próprios recursos, enquanto me impedia de garantir meu próprio futuro. Fevereiro trouxe a notícia de que Marcos havia encontrado um novo emprego, aparentemente com um salário comparável ao seu emprego anterior. Sandra postou fotos nas redes sociais. Eu os havia desbloqueado, embora não seguisse mais suas contas de perto, mostrando Laura em vários eventos do último ano, parecendo feliz e saudável e aparentemente gerenciando seu último semestre com sucesso. As imagens despertaram emoções complexas. Alegria ao ver minha neta prosperando. Tristeza por não fazer parte de suas celebrações. Alívio por saber que eles estavam resolvendo seus próprios problemas sem minha intervenção financeira. Clareza sobre a diferença entre se importar com alguém e ser responsável por suas escolhas. Março trouxe a primavera para São Paulo e, com ela, um tipo de florescimento em minha própria vida que eu não esperava aos 71 anos. Minha cerâmica havia melhorado a ponto de Juliana sugerir que eu talvez quisesse vender algumas peças na feira de arte de verão. A ideia de ser valorizada por algo que eu criei, em vez de algo que eu poderia fornecer, parecia revolucionária. Eu também comecei a ser voluntária em um programa de alfabetização financeira para idosos, ajudando outros adultos mais velhos a reconhecer e resistir ao abuso financeiro por parte de membros da família. As histórias que ouvi eram dolorosamente familiares, mas eu era capaz de oferecer algo que nunca tive durante minhas próprias lutas. A perspectiva de alguém que escapou com sucesso do ciclo. A parte mais difícil, disse a um grupo de apoio uma noite, não é estabelecer os limites. É aceitar que alguns relacionamentos não podem sobreviver a limites saudáveis porque nunca foram baseados em afeto genuíno, para começo de conversa. Abril trouxe o 22º aniversário de Laura, um marco que comemorei em particular com um cartão enviado para o endereço de seu dormitório. Dentro, escrevi uma mensagem simples, desejando-lhe alegria e sabedoria enquanto você continua se tornando a mulher que está destinada a ser. Com amor, Vovó Helena. Ela me enviou uma breve mensagem de agradecimento e me senti grata até por esse pequeno reconhecimento. Estávamos construindo algo novo, lenta e cuidadosamente, sem a distorção da pressão financeira ou das obrigações familiares. Maio trouxe os convites de formatura, que recebi pelo correio como qualquer parente distante ou amigo da família. O cartão formal não pedia presentes, não mencionava detalhes da celebração. Simplesmente me informava que Laura se formaria com louvor com um diploma em ciências ambientais.
Senti orgulho de sua conquista e paz sobre meu papel nela. Eu havia contribuído para sua educação, significativamente, por muitos anos. O fato de não ter pago por seu último ano não diminuía a base que ajudei a fornecer. E seu sucesso provou que os jovens podiam, de fato, resolver seus próprios problemas quando não eram ensinados a esperar que outros cuidassem de suas responsabilidades. Junho trouxe o primeiro aniversário da minha transformação financeira, e eu o comemorei silenciosamente, revendo as mudanças em minha vida. Melhores relacionamentos com pessoas que me valorizavam como pessoa. Segurança financeira aprimorada. Novos interesses e habilidades que desenvolvi quando não estava constantemente gerenciando as crises de outras pessoas. Um senso de autoestima que não dependia da aprovação ou gratidão de outras pessoas. Mais importante, eu aprendi a diferença entre apoiar as pessoas que você ama e permitir sua recusa em crescer. O amor verdadeiro às vezes exige decepção. O apoio verdadeiro às vezes significa recuar e permitir que outros desenvolvam suas próprias capacidades. Júlio trouxe um telefonema surpresa de Marcos. Sua voz era diferente de alguma forma, menos arrogante e mais reflexiva do que eu ouvia há anos. Mãe, tenho pensado muito sobre os últimos anos, sobre como nosso relacionamento mudou e por quê. Esperei, curioso sobre onde essa conversa poderia levar. Quero que você saiba que agora entendo por que você fez as mudanças que fez. Foi preciso perder seu apoio para perceber o quanto eu estava dependendo dele e como isso era injusto com você. A admissão foi mais do que eu esperava, mais honesta do que a dinâmica de nossa família havia encorajado no passado. Tenho feito terapia, ele continuou, trabalhando para entender por que me sentia no direito ao seu dinheiro, por que fiquei com tanta raiva quando você começou a dizer não. É complicado, mas parte disso foi que eu nunca aprendi a te ver como uma pessoa separada com suas próprias necessidades e limitações. Conversamos por mais de 1 hora, uma conversa real pela primeira vez em anos. Ele não pediu dinheiro ou favores, não tentou me manipular para retomar meus antigos padrões. Em vez disso, ele compartilhou sua crescente compreensão de como os relacionamentos familiares deveriam ser equilibrados e mútuos, em vez de unilaterais. Não foi uma cura completa, mas foi um começo, uma base para algo mais saudável do que o que tínhamos antes. Agosto se aproximava com a notícia de que Laura havia encontrado seu primeiro emprego após a formatura em uma empresa de consultoria ambiental em Porto Alegre. Ela estava se mudando, começando sua vida adulta em uma cidade onde não conhecia ninguém, construindo sua independência de maneiras que me lembravam minha própria transformação recente. Trocamos alguns e-mails sobre sua mudança, uma correspondência cuidadosamente amigável que parecia genuína em sua falta de conotações financeiras. Ela estava animada com seu trabalho, nervosa com a distância da família, otimista sobre o futuro que estava criando para si mesma. Em seu último e-mail, antes da mudança, ela escreveu algo que me tocou profundamente. Obrigada por me ensinar que o amor não é sobre o que as pessoas podem fazer por você. Demorei um pouco para entender essa lição, mas acho que finalmente estou entendendo. Setembro trouxe o tipo de clareza que vem com o tempo e a distância. Eu podia ver agora que o incidente do casamento, o uniforme, as risadas, a humilhação, havia sido o catalisador para mudanças que precisavam acontecer de qualquer maneira. A crueldade foi real, mas também foi reveladora, mostrando-me verdades sobre meus relacionamentos familiares que eu talvez nunca tivesse reconhecido de outra forma. Eu não era grata pela humilhação, mas era grata pelo autoconhecimento que ela me forçou a ter. Às vezes, os piores momentos da vida se tornam as portas para suas melhores transformações. Outubro trouxe minha primeira viagem à Itália, a jornada que eu vinha planejando e economizando durante todo o meu ano de estabelecimento de limites. Roma, Florença, Veneza, cidades que eu havia estudado em livros de história da arte, mas nunca imaginei que experimentaria pessoalmente. Caminhando pela Galeria Uffizi, de pé diante do nascimento de Vênus de Botticelli, senti uma profunda sensação de completude.
Ali estava eu, uma mulher de 71 anos de São Paulo, experimentando um dos maiores tesouros de arte do mundo, não porque outra pessoa havia financiado a viagem ou aprovado meus sonhos, mas porque eu havia me valorizado o suficiente para que isso acontecesse. Os outros viajantes do meu grupo de turismo eram principalmente casais ou amigos, mas me senti confortável com meu status de solo. Aprendi no último ano que estar sozinha não era o mesmo que ser solitária, e que minha própria companhia podia ser pacífica e estimulante quando eu não estava constantemente preocupada em gerenciar as emoções ou expectativas de outras pessoas. Em um pequeno café em Florença, com jet lag, mas exultante, escrevi cartões postais para as pessoas que apoiaram minha transformação. Rosa, Juliana da aula de cerâmica, Dr. Almeida, o advogado, as mulheres do meu grupo de apoio a abuso financeiro. Pessoas que viram meu valor quando eu mesma o havia esquecido, que encorajaram meus limites quando minha família os criticou. Para Laura, enviei um cartão postal do David Michelangelo com uma mensagem simples. Pensando em você enquanto você começa sua nova vida em Porto Alegre. Algumas das coisas mais belas do mundo foram criadas através da luta e da paciência. Com amor, vovó Helena. Novembro trouxe o fim de ano novamente. E desta vez eu organizei a reunião em meu próprio apartamento. Rosa me ajudou a cozinhar e recebemos a mesma coleção de desajustados do bairro que se tornaram minha família escolhida nos últimos 2 anos. Durante nosso brinde informal, me vi refletindo sobre a estranha matemática da gratidão. 2 anos antes, eu tinha mais dinheiro na minha conta bancária, mas menos segurança no meu coração. Eu tinha mais proximidade com minha família biológica, mas menos conexão autêntica. Eu tinha menos limites, mas mais estresse, menos amor próprio, mas mais pessoas dispostas a tirar vantagem da minha generosidade. As trocas valeram a pena. Cada conversa difícil, cada momento de solidão, cada dúvida sobre se eu estava sendo muito dura ou muito egoísta, tudo isso valeu a paz que agora carregava em meu peito como uma chama constante. Dezembro se aproximava com sua promessa de Natal, e me vi genuinamente ansiosa pelo feriado, em vez de temer suas pressões emocionais e financeiras. Meus presentes eram modestos, mas atenciosos, focados em pessoas que apreciavam minha presença, e não meus presentes. Na véspera de Natal, recebi um pacote de Porto Alegre. Dentro havia uma pequena tigela de cerâmica claramente feita à mão, com um bilhete de Laura. Tenho feito aulas de cerâmica aqui. Isso me fez pensar em você e na sua arte. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para descobrir novas partes de si mesma. Com amor e respeito, Laura. A tigela era imperfeita da maneira que as coisas feitas à mão são, com paredes ligeiramente irregulares e um esmalte que variava em espessura. Também era bela em sua honestidade, sua disposição de ser ela mesma sem desculpas. Coloquei-a no parapeito da janela da minha cozinha, onde a luz da manhã a tocaria todos os dias. Uma lembrança da neta que ajudei a criar e da mulher que ela estava se tornando por conta própria. Com o fim do ano, me vi pensando na natureza da transformação, como raramente acontece de uma só vez, mas sim em pequenas escolhas diárias de se valorizar o suficiente para estabelecer limites, priorizar seu próprio bem-estar ao lado dos outros, reconhecer que relacionamentos saudáveis exigem respeito mútuo em vez de sacrifício unilateral. A mulher que tremeu ao segurar aquela sacola plástica no casamento de Laura parecia alguém que eu conhecia há muito tempo, em vez de quem eu era apenas 18 meses antes. Aquela mulher estava tão faminta por aceitação que confundiu ser necessária com ser amada. Mediu seu valor em reais dados em vez de respeito recebido. Esta mulher, a que me tornei, entendia que amor sem limites se torna permissividade, que sacrifício sem reciprocidade se torna martírio, e que relacionamentos familiares que não sobrevivem à honestidade não eram relacionamentos autênticos para começo de conversa. Na véspera de Ano Novo, Rosa e eu nos sentamos na minha pequena varanda, apesar do frio, enroladas em cobertores e compartilhando uma garrafa de vinho enquanto assistíamos aos fogos de artifício sobre a cidade. São Paulo se estendia diante de nós,
cheia de pessoas fazendo resoluções e promessas que poderiam ou não cumprir. Algum desejo para o ano novo? Rosa perguntou enquanto os últimos fogos de artifício desapareciam no céu escuro. Pensei sobre isso com cuidado. O que eu queria que já não tivesse? Mais tempo com pessoas que me valorizavam? Eu tinha isso. Segurança financeira. Eu havia alcançado isso através do estabelecimento cuidadoso de limites. Paz com minhas escolhas? Esse foi o maior presente de toda essa jornada difícil. Clareza contínua, eu disse finalmente. A sabedoria para continuar escolhendo meu próprio bem-estar em detrimento do conforto de outras pessoas. A força para manter limites saudáveis, mesmo quando eles decepcionam as pessoas que amo. Rosa assentiu pensativa. Sabe o que aprendi observando sua transformação? Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é se recusar a permitir a recusa de alguém em crescer. Você deu a Laura e a Marcos um presente quando parou de resolver os problemas deles, mesmo que eles não pudessem ver isso na época. Enquanto pegávamos nossos copos vazios e nos preparávamos para entrar, vi meu reflexo na porta de vidro. Uma mulher de 72 anos com cabelos prateados e linhas de riso, vestindo um casaco quente que ela comprou para si mesma, sem consultar a opinião de ninguém sobre o gasto. Seus olhos estavam claros e pacíficos. Sua postura era ereta e confiante. Ela parecia alguém que conhecia seu próprio valor e não tinha medo de reivindicar o espaço que merecia no mundo. Ela parecia alguém de quem eu tinha orgulho de ser. Ali, no ar frio de São Paulo, cercada pelas luzes da cidade que chamei de lar por mais de 4 décadas, senti uma profunda sensação de completude. Não do tipo que vem de chegar ao fim de uma história, mas do tipo que vem de finalmente começar a viver autenticamente. O incidente do uniforme no casamento de Laura foi planejado como humilhação, um lembrete cruel do que eles viam como meu lugar na hierarquia familiar. Em vez disso, tornou-se o momento em que parei de aceitar um lugar que diminuía minha dignidade e valor. Às vezes, os presentes mais cruéis se revelam os mais transformadores. Às vezes, as pessoas que mais nos machucam nos ensinam as lições mais importantes sobre o que vamos e não vamos aceitar em nossas vidas. Às vezes, perder relacionamentos que eram baseados em transações financeiras abre espaço para relacionamentos baseados em afeto genuíno e respeito mútuo. E às vezes, aos 72 anos, você descobre que nunca é tarde para parar de ser quem os outros esperam que você seja e começar a ser quem você realmente é. Se há uma coisa que quero que você leve da minha história, é esta. Seu valor não é medido pelo que você pode fornecer aos outros. Seu valor não é determinado por sua disposição em sacrificar sua segurança pelo conforto de outra pessoa. Você merece relacionamentos que apreciem sua presença, não apenas seus presentes. Levei 7 décadas para aprender essas lições, mas elas tornaram os anos seguintes mais ricos e mais autênticos do que todos os anos que vieram antes. A mulher a quem foi entregue aquele uniforme de limpeza e que escolheu vê-lo como uma mensagem sobre seu valor, foi substituída por uma mulher que sabe que seu valor não está em debate. Você já se viu em um relacionamento onde seu valor era medido pelo que você podia fornecer em vez de quem você era como pessoa? Você já teve que escolher entre segurança financeira e aprovação familiar? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Às vezes, a cura mais poderosa vem de saber que não estamos sozinhos em nossas lutas, que outros percorreram caminhos semelhantes e encontraram seu caminho para limites mais saudáveis e maior amor próprio. Se esta história ressoou com você, por favor, curta este vídeo e se inscreva para ajudar essas mensagens a chegarem a outros que possam precisar ouvi-las. Às vezes, uma única história pode ser o catalisador de que alguém precisa para começar sua própria transformação, para começar a se valorizar o suficiente para exigir o respeito que merece. Obrigada por ouvir minha jornada da humilhação à libertação, de ser usada a ser valorizada, do sacrifício sem limites ao amor com respeito próprio. A mulher que sou hoje
É grata à mulher que eu era então por finalmente dizer chega, mesmo quando foi a coisa mais difícil que ela já fez.